O silêncio da madrugada na Bahia tem um peso diferente. Há algo nas noites úmidas, no vento que carrega o cheiro do mar e no canto distante dos pássaros noturnos que faz a escuridão parecer mais densa. Mas naquele lugar, em uma fazenda esquecida pelo tempo, a noite carregava um terror muito mais profundo. Dizem que há lugares onde a dor nunca desaparece, onde o sofrimento se impregna na terra e transforma tudo ao redor em um sussurro de desespero. A fazenda Santa Cruz era um desses lugares. Antiga, isolada, envolta por densas matas e uma história que ninguém ousava contar em voz alta. Durante o dia, os turistas caminhavam por ali sem perceber os olhares invisíveis que os acompanhavam. Mas à noite, os que se atreviam a permanecer viam as sombras se movendo sem explicação, ouviam os lamentos carregados pelo vento e sentiam um frio que não vinha do clima, mas de algo muito pior. Naquela noite, um grupo de pesquisadores decidiu desafiar o destino e passar a madrugada inteira na fazenda, registrando fenômenos sobrenaturais. Queriam evidências, algo que provasse ao mundo que os espíritos da escravidão ainda vagavam por ali. Mas o que encontraram foi muito mais do que simples aparições. Às 3h33, a hora que dizem ser o portal entre os vivos e os mortos, os equipamentos começaram a falhar. As luzes tremularam. A temperatura despencou. E então, no meio da escuridão, uma voz se ergueu, baixa, gutural, carregada de uma dor impossível de ignorar. Vocês não deveriam estar aqui. O terror começou ali. A fazenda Santa Cruz ficava a quilômetros de qualquer cidade grande. Para chegar até lá, era preciso seguir por uma estrada de terra esburacada, cercada por árvores centenárias que se dobravam ao vento como se sussurrassem segredos antigos. Quem conhecia a história do lugar evitava falar seu nome. Diziam que mesmo pronunciá-lo em voz alta poderia chamar os espíritos errantes que ainda vagavam por suas ruínas. O casarão principal, uma construção do século XVIII, ainda resistia ao tempo. Seus muros de pedra estavam cobertos de musgo, e o telhado, parcialmente desmoronado, deixava o vento entrar e ecoar em assobios fantasmagóricos. O interior, porém, era ainda mais perturbador, móveis antigos, livros empoeirados, correntes enferrujadas presas às paredes, e marcas. Marcas profundas nas tábuas do chão, como se mãos invisíveis tivessem tentado escapar de algo há séculos. Naquela noite, o grupo de pesquisadores estacionou a van na entrada da fazenda. Eram 5, Lucas, o líder do grupo e especialista em história, Carla, a investigadora paranormal que trazia equipamentos sensíveis a presenças sobrenaturais, Rafa, o cético do grupo, que sempre buscava explicações lógicas, Bruna, a videomaker, responsável por gravar tudo, e Jonas, o técnico de som, que captaria os áudios de possíveis vozes do além. Quando desceram do carro, a primeira coisa que sentiram foi o peso do ar. Estava pesado, úmido, denso, como se o próprio ambiente tentasse empurrá-los para trás. Carla tremeu. Está sentindo isso? Murmurou. Lucas apenas assentiu. Todos sentiram. Ao se aproximarem da entrada, Bruna acendeu a lanterna e filmou a fachada do casarão. Seu reflexo apareceu no vidro quebrado da janela, mas por um breve instante e havia algo atrás dela. Algo que não deveria estar ali. Bruna afastou a câmera dos olhos e piscou algumas vezes. A imagem sumiu rápido demais para ter certeza do que viu. Mas, por um instante, teve a sensação de que algo ou alguém estava atrás dela, observando. Tudo bem? Rafa perguntou, notando seu desconforto. Eu não sei. Ela olhou para o visor da câmera, voltando o vídeo alguns segundos. Mas a imagem parecia normal. Talvez fosse apenas cansaço. Lucas empurrou a porta principal da casa. A madeira rangeu, como se estivesse se queixando de ser tocada depois de tanto tempo. O cheiro de mofo e podridão os atingiu em cheio. O chão de tábuas estalava sob seus pés, e o vento que passava pelas janelas quebradas fazia as cortinas rasgadas se moverem lentamente, como espectros dançando na escuridão. O grupo se espalhou pelo salão principal. Carla ajustou o equipamento de detecção eletromagnética. A tela piscou quase de imediato. Tem alguma coisa aqui, sussurrou. Rafa revirou os olhos.
Deve ser interferência do próprio ambiente. Essas paredes têm séculos de idade. Então me explica isso, e ela rebateu, apontando para o termômetro digital. A temperatura havia caído drasticamente em poucos segundos, de 24 graus Celsius para 16 graus Celsius. Talvez uma corrente de ar. Mas ele não conseguiu terminar a frase. No canto do salão, um baque seco os fez se virar de repente. Um dos espelhos antigos tombou e se espatifou no chão. O impacto fez a poeira subir e, por um breve momento, na superfície estilhaçada do vidro, eles viram sombras se movendo. Bruna engoliu seco e segurou a câmera com mais força. Isso foi o vento, né? Perguntou, sem muita convicção. Lucas caminhou até os cacos do espelho, tentando encontrar uma explicação, mas o que viu ali fez seu sangue gelar, as sombras refletidas não eram deles. Carla ativou o gravador de áudio de ondas baixas e fez a pergunta que todos temiam. Tem alguém aqui conosco? Um silêncio sepulcral se instalou. O equipamento chiou. Um ruído baixo emergiu das profundezas do aparelho, como se algo tentasse atravessar um véu invisível. E então, uma voz abafada sussurrou, com uma dor tão intensa que fez o ar ao redor tremer. Eles nos amarraram aqui. Nos deixaram morrer. O grupo ficou paralisado. Jonas olhou para Lucas, esperando que ele dissesse algo racional. Mas Lucas não conseguia dizer nada. Porque, naquele instante, a porta por onde haviam entrado se fechou sozinha com um estrondo. Eles não estavam mais sozinhos. A porta bateu com tanta força que fez a casa inteira estremecer. Um eco grave percorreu os corredores, como se a própria estrutura protestasse contra a presença deles ali. Bruna regalou os olhos e correu até a porta, puxando a maçaneta com força. Está trancada. A voz dela saiu tremida, um tom de desespero começando a se infiltrar. Lucas tentou ajudá-la, mas a madeira parecia imóvel, como se algo invisível pressionasse contra o outro lado. Isso não é possível, murmurou Rafa, seu ceticismo começando a ruir. Foi então que a temperatura despencou ainda mais. O vapor de suas respirações tornou-se visível, e um cheiro rançoso e ferroso preencheu o ar. Sangue, sussurrou Carla, cobrindo o nariz. De repente, o gravador de Jonas começou a chiar de novo. Mas, dessa vez, não eram apenas ruídos. Era um som de corrente se arrastando. Passos pesados. Murmúrios, cada vez mais altos, cada vez mais intensos. E então, um grito. Um grito humano, gutural, carregado de uma dor que fez o chão vibrar. As luzes das lanternas piscaram e falharam, mergulhando tudo na escuridão. O único brilho vinha da câmera de Bruna, que filmava no modo noturno. Meu Deus, sussurrou ela. No visor da câmera, vultos começaram a se formar no ar, suas silhuetas distorcidas, longos braços finos, rostos sem traços definidos. Mas era possível ver suas bocas, e elas estavam abertas em gritos silenciosos. Então, algo se moveu rápido demais. Um baque surdo. Um corpo sendo arrastado. Jonas! Carla gritou. O técnico de som desapareceu na escuridão. Um segundo antes, ele estava ao lado deles. Agora, seu equipamento estava caído no chão, os fones de ouvido ainda chiando com sussurros incompreensíveis. Os vultos começaram a se aproximar, suas formas oscilando, como se não estivessem completamente presos a este mundo. Corram! Lucas berrou. Mas correr para onde? A única saída estava trancada, e as sombras os cercavam. De repente, uma nova voz ecoou pelo salão. Baixa, sombria, tão carregada de ódio que fez o ar vibrar. Vocês não vão sair. E então, eles viram. No centro do salão, uma figura emergiu da escuridão. Alta, magra, vestida com trapos. O rosto era um vazio de trevas, mas seus olhos eram duas brasas incandescentes. E o pior, ele não estava sozinho. Atrás dele, dezenas de outros espectros surgiram. Escravos esquecidos.
Homens e mulheres que morreram ali, presos, torturados, sufocados pelo próprio medo. Agora, eles queriam vingança. E ninguém escaparia. O salão parecia se distorcer ao redor deles. As sombras avançavam lentamente, e o ar se tornava cada vez mais pesado, como se mãos invisíveis apertassem seus pulmões. Onde está o Jonas? Carla gritou, os olhos arregalados tentando enxergar algo na escuridão. Precisamos sair daqui. Lucas puxou a maçaneta novamente, mas a porta continuava firme. Os espíritos errantes começaram a sussurrar em uníssono. Palavras em uma língua antiga, um dialeto esquecido pelo tempo. Suas vozes soavam como um lamento fúnebre, carregado de dor e raiva. Então, a figura alta no centro deu um passo à frente. Seu olhar ardia como carvão em brasa. Quando falou, sua voz era como um trovão abafado. Vocês vieram ver, e então vejam. De repente, o chão se abriu sob seus pés. A sala se transformou, e o presente desmoronou diante deles. O tempo voltou. Eles não estavam mais na fazenda abandonada. Agora estavam em 1821. O salão, antes em ruínas, estava impecável. As paredes eram novas, os móveis luxuosos. O cheiro de mofo foi substituído pelo aroma de cera derretida das velas acesas. Mas então, eles ouviram correntes arrastando no chão. Gemidos de dor. No centro do salão, uma cena horrenda se desenrolava diante deles. Homens e mulheres negros estavam acorrentados uns aos outros, ajoelhados, tremendo de medo. Um senhor de escravos caminhava em círculos ao redor deles, segurando um chicote. Seus olhos eram frios como o aço. Escolha um, e ele ordenou. Outro homem, um feitor, aproximou-se dos prisioneiros e puxou uma mulher pelo braço. Ela gritou e tentou resistir, mas era fraca demais. O desespero em seu rosto era sufocante. Não! Carla gritou. Mas ninguém podia ouvi-la. Eles estavam apenas assistindo. O feitor arrastou a mulher até uma sala ao lado. Seu grito ecoou pela fazenda inteira. E então, tudo escureceu novamente. O grupo piscou e se viu de volta ao presente. O salão estava em ruínas outra vez, os espíritos ao redor deles, observando. Lucas entendeu. Eles querem que a história seja contada. A figura alta se aproximou, seu rosto ainda envolto em sombras. Falem. Ou fiquem. A escolha era simples. Se guardassem segredo sobre o que viram, ficariam presos ali para sempre, como tantos outros antes deles. Bruna engoliu seco e apertou a câmera contra o peito. Vamos contar. De repente, a porta se abriu sozinha. O ar pesado se dissipou, e os espíritos recuaram para a escuridão. Sem hesitar, o grupo correu para fora, sentindo o peso invisível daquela noite se desfazer conforme se afastavam. Quando chegaram ao carro, Jonas estava lá. Sentado no banco do passageiro, pálido como a morte. Precisamos ir, e ele disse, a voz rouca. Eles partiram, sem olhar para trás. Mas, antes que sumissem estrada adentro, Lucas espiou pelo retrovisor. Na varanda da fazenda, a figura alta ainda os observava. E ele sabia que, se algum dia tentassem esconder aquela história, jamais sairiam vivos dali de novo. O carro avançava pela estrada deserta, mas o silêncio dentro dele era ensurdecedor. Ninguém ousava falar, como se ainda sentissem o olhar dos espíritos os acompanhando. Jonas, sentado no banco do passageiro, mantinha os olhos fixos no retrovisor, como se temesse que algo ainda estivesse o seguindo. Vocês sentiram? Ele murmurou, quebrando o silêncio. Sentimos o quê? Bruna perguntou, ainda apertando a câmera contra o peito. Jonas virou-se lentamente para encará-los. Seu rosto estava pálido, os olhos fundos e sem brilho. Quando eles me arrastaram, eu vi mais do que vocês. O carro deu uma leve guinada quando Lucas olhou para Jonas pelo espelho retrovisor. O que você viu? Carla perguntou, hesitante.
Jonas respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Eles não só querem que a história seja contada, e ele virou-se para encarar cada um deles. Eles querem mais. Mais o quê? Rafa perguntou, franzindo a testa. Jonas abaixou a cabeça. Suas mãos tremiam. Eles querem justiça. O silêncio voltou, ainda mais pesado do que antes. Todos sabiam o que isso significava. Não era apenas contar a história. Eles precisavam garantir que as vozes daqueles que sofreram jamais fossem esquecidas. Bruna apertou o botão de gravação da câmera, ainda ligada. Então vamos contar tudo. O carro desapareceu na escuridão da estrada. Mas, nos campos ao redor, sombras silenciosas os observavam partir. E, em algum lugar dentro da velha fazenda, os espíritos errantes continuavam esperando. Porque, para eles, a noite nunca acabava. A noite caiu de forma sombria, como se o próprio céu estivesse escondendo algum segredo terrível. O vento uivava através das árvores secas que rodeavam a fazenda, suas folhas secas dançando como fantasmas à medida que a escuridão se tornava mais espessa. O som do grilo, normalmente suave e constante, estava silenciado, como se até a natureza tivesse se calado, temerosa do que estava por vir. A luz da velha lanterna balançava nas mãos de Marcos enquanto ele andava por entre os galpões e celeiros deteriorados. Seus passos ecoavam na terra batida do chão, cada um mais pesado que o anterior. Havia algo naquele lugar que não se sentia certo. Não era apenas o isolamento da fazenda, ou o fato de estar tão longe de qualquer cidade. Era uma sensação de que os próprios alicerces da casa estavam tentando engolir tudo ao seu redor. Marcos olhou ao redor, tentando se convencer de que estava apenas sendo sensível demais. Afinal, ele só havia vindo até ali para investigar os rumores que cercavam a fazenda. A história do caseiro desaparecido, das luzes que se acendiam sozinhas à noite, dos gritos que ecoavam pelo campo. Isso tudo não passava de mitos, ele pensava, tentando afastar os arrepios que subiam pela sua espinha. Quando ele chegou à entrada principal da casa, a porta se abriu com um rangido baixo e ameaçador. Ele hesitou por um momento, mas a curiosidade foi mais forte. Com um passo hesitante, ele entrou. O ar dentro da casa estava pesado, umidade misturada com algo mais. Algo velho. Mas logo, uma sensação ainda mais perturbadora tomou conta dele. Como se os olhos do próprio lugar o estivessem observando. A luz da lanterna se apagou subitamente, mergulhando Marcos na mais completa escuridão. Ele parou, sentindo a umidade fria na pele, o peso do silêncio o engolindo. Algo estava errado. Algo estava ali com ele. Foi então que ele ouviu uma respiração. Baixa e abafada, vinda de um canto escuro da sala. Era impossível que fosse sua própria respiração. Ele estava sozinho, não estava? E então, a porta atrás dele se fechou com um estrondo. Uma sombra, alta e distorcida, surgiu na parede à sua frente. Não era mais possível ignorar os rumores. O que quer que estivesse na fazenda agora o estava observando e esperando. A fazenda de São João do Campo era conhecida por todos na região, embora poucos ousassem falar sobre ela. Fica isolada no fim de uma estrada poeirenta e sinuosa, onde a vegetação densa parece engolir qualquer tentativa de progresso. Para quem passava perto, sempre havia um ar estranho no ar ou um tipo de quietude que parecia não pertencer ao mundo real. Nenhum som parecia escapar daquele lugar, até os animais pareciam evitar aquele pedaço de terra esquecida pelo tempo. A casa, uma construção de madeira envelhecida, erguia-se sombria e solitária entre os campos secos, sua pintura já desbotada e coberta de musgo. O telhado estava parcialmente caído, e as janelas, quebradas e cobertas de poeira, refletiam uma luz fraca que mal iluminava o interior. A cada passo dado perto da casa, uma sensação de desconforto se intensificava, como se as paredes soubessem de algo que o homem não sabia. Marcos, um jornalista investigativo com um gosto peculiar por lendas urbanas, tinha ouvido falar sobre a fazenda desde jovem.
Histórias sussurradas em tavernas e em beiras de estradas, onde os moradores mais antigos sempre falavam sobre um caseiro que, décadas atrás, havia desaparecido sem deixar vestígios. Havia também rumores de que, durante as noites mais escuras, aqueles que se aproximavam da fazenda sentiam uma presença invisível observando-os, como se os próprios mortos estivessem lá, ainda esperando. Marcos sempre riu disso. Achava que as pessoas, em sua maioria, supervalorizavam o medo do desconhecido. Por isso, aceitou o desafio de ir até lá e desvendar o que realmente acontecia. Ele acreditava que poderia transformar esse mistério em uma história empolgante para seu canal, uma história que iria chocar e fascinar seus seguidores. Ele parou diante da velha entrada de ferro enferrujado. O portão, que deveria estar fechado, estava ligeiramente entreaberto, balançando suavemente com o vento, como se o convidasse a entrar. Ele respirou fundo, sentindo o peso do ar pesado e abafado ao seu redor. Estava longe de ser o tipo de lugar onde as pessoas se sentiriam à vontade, mas, para ele, o desconhecido era uma chama irresistível. Dentro da casa, o cenário era ainda mais perturbador. As paredes de madeira estavam escuras e rachadas, e o cheiro de mofo impregnava o ar. O piso de madeira rangia sob seus pés, ecoando como um aviso. Ele podia sentir que cada passo levava mais fundo em algo que não compreendia, em algo que não era natural. Em um canto, uma velha cadeira de balanço estava em movimento, como se uma força invisível a empurrasse suavemente. Marcos congelou. Não havia vento ali. Como poderia a cadeira se mover sem explicação? A sensação de estar sendo observado aumentou, e ele sentiu um calafrio percorrendo sua espinha. No entanto, foi uma sombra escura, na parte de trás da sala, que o fez parar. Uma silhueta alta, distorcida pela penumbra, parecia observá-lo fixamente. Ele tentou, em vão, focar sua visão, mas a figura parecia se mover com uma rapidez sobrenatural, desaparecendo tão logo ele piscou. Marcos, agora com os nervos à flor da pele, pegou sua lanterna, acendeu-a e avançou com cautela. A cada passo que dava, os sons do ambiente, outrora ignorados, começaram a se intensificar. O barulho do vento batendo nas janelas quebradas, o farfalhar das folhas secas fora da casa, até mesmo o som de sua própria respiração parecia amplificado. Tudo estava pressionando para uma direção desconhecida, uma força que o empurrava sem que ele pudesse entender o motivo. Foi então que ele viu. Na parede, gravado com algo que parecia ser sangue, estava um símbolo antigo, quase indistinguível, mas familiar de alguma forma. Marcos se aproximou, sentindo um arrepio percorrer sua pele. O símbolo parecia ter sido feito recentemente, mas a sensação que ele transmitia era uma de algo extremamente antigo. Algo de outra época. Com o coração disparado, ele virou-se para trás, esperando ver alguma explicação lógica. Mas o que encontrou o fez perder a fala. A porta, que estava aberta atrás dele, agora estava fechada, trancada por dentro. Marcos tentou empurrá-la, mas ela não cedia. Ele estava preso. E algo, ou alguém, estava ali com ele, esperando. Marcos estava em pânico. O ar na casa parecia pesado, como se algo o estivesse comprimindo, sufocando-o. Sua mente trabalhava a 1000 por hora, tentando processar o que estava acontecendo. Ele sabia que havia algo muito errado ali, mas ainda se agarrava à ideia de que tudo não passava de um mal-entendido. A tensão no ar, no entanto, dizia outra coisa. Ele se afastou da porta, tentando pensar em uma maneira de sair daquele lugar. O som de sua respiração era a única coisa que ele conseguia ouvir, mas logo isso mudou. Um estalo baixo, como um móvel sendo movido, se fez ouvir do fundo da sala. Ele congelou. A lanterna, que balançava suavemente em suas mãos, parecia não iluminar mais do que alguns metros à frente, e a escuridão à sua volta parecia se aprofundar. Cauteloso, ele caminhou lentamente na direção do som, os passos ecoando pelo corredor vazio. O cheiro de mofo e decomposição se intensificava conforme ele avançava, tornando o ambiente ainda mais opressor. Em algum ponto, o som parou. Ou, pelo menos, parecia ter sido abafado pela espessa camada de silêncio que se formava.
Mas foi quando ele se aproximou do fundo da casa que a atmosfera começou a mudar de forma inquietante. Uma sensação estranha de frio percorreu sua espinha, como se a temperatura tivesse caído drasticamente. Ele olhou para os lados, buscando alguma explicação, mas nada parecia fora do lugar. Apenas o silêncio. O mesmo silêncio que parecia imenso e ameaçador. Até que, novamente, algo se moveu. Mas dessa vez não era o som de móveis se arrastando. Era algo mais. Algo humano. Marcos sentiu um arrepio percorrer sua pele. Ele olhou rapidamente para o canto da sala, onde uma sombra pareceu se mover, quase imperceptível, mas suficiente para fazer sua mente ceder ao medo. Ele rapidamente apontou a lanterna para o local, mas nada estava lá. Só a parede descascada e a velha cadeira, agora quieta novamente. Ele respirou fundo, tentando afastar a sensação de desespero que se apoderava dele. Você está apenas imaginando coisas, disse a si mesmo. Mas, à medida que ele avançava ainda mais para o fundo da casa, o peso da tensão crescia. Os rangidos das tábuas de madeira sob seus pés, o cheiro cada vez mais insuportável, o som cada vez mais abafado. Como se alguma presença invisível o estivesse rodeando. Ele chegou até a cozinha. O ar estava mais frio ali, como se o tempo estivesse parado. O ambiente parecia congelado em uma era distante. As panelas de ferro penduradas na parede estavam cobertas de sujeira e teias de aranha. O fogão de ferro, coberto de fuligem, parecia ter sido abandonado há muito tempo, mas ainda assim, algo observava. Algo espreitava naquela sala. E foi nesse momento que a lanterna se apagou novamente. Marcos olhou em volta, desesperado. A escuridão ao seu redor parecia agora densa e palpável, uma névoa que o engolia e o desorientava. Ele acendeu a lanterna novamente, mas a luz não era mais tão forte. Algo estava sugando a energia do aparelho, como se o próprio lugar estivesse dreno de qualquer vestígio de vida. Ele sentiu um arrepio mais forte e, instintivamente, virou-se para a porta da cozinha, que estava ligeiramente aberta. Antes que ele pudesse se mover, um som baixo e abafado veio de dentro da cozinha. Um suspiro. Quase imperceptível, mas claro o suficiente para que Marcos o ouvisse. Ele olhou fixamente para a porta e, antes que pudesse processar o que estava acontecendo, uma mão fria e visivelmente pálida apareceu lentamente na borda da porta. Ela se moveu devagar, como se a mão não estivesse ligada a nenhum corpo, mas a uma entidade sem forma. Marcos ficou paralisado. Sua respiração estava ofegante, seus olhos fixos naquele movimento estranho e perturbador. A mão se esticava mais, até que a luz da lanterna finalmente a iluminou completamente. Os dedos eram longos e deformados, com unhas negras como carvão. Quando a mão se aproximou de Marcos, ele deu um passo para trás, mas seus pés pareciam grudados no chão. Era como se a gravidade estivesse contra ele, como se o ar ao redor estivesse preso por algo invisível. A mão desapareceu, sumindo na escuridão antes que ele pudesse dar um grito. Tudo ficou em silêncio novamente, um silêncio pesado e angustiante. Marcos estava apavorado, com o coração batendo no peito como se fosse saltar para fora. Ele olhou ao redor, mas a sensação de estar sendo observado aumentava a cada segundo. Foi então que ele percebeu o som. Não era o vento. Não era uma janela batendo. Era uma risada. Baixa, abafada, mas claramente uma risada. E estava vindo de dentro da casa. De um lugar que ele ainda não havia explorado. Ele não sabia mais o que fazer. Sua mente estava começando a ceder ao desespero. Ele precisava sair dali, mas havia algo mais. Algo esperando no escuro. Marcos sentiu o suor escorrendo por sua testa. A risada ainda ecoava pela casa, distorcida, quase como um sussurro de algo que não era humano. Ele avançou cautelosamente pelo corredor, o medo corroendo suas entranhas a cada passo. A luz fraca da lanterna não fazia justiça ao que seus olhos estavam tentando processar. Cada sombra, cada movimento que a luz tocava parecia se contorcer em algo estranho e incontrolável. A risada aumentava, tornando-se mais intensa, mais próxima,
como se estivesse se aproximando dele de algum ponto dentro da casa. A sensação de ser observado se intensificou. Ele podia sentir seus pelos eriçados, sua garganta seca. O ar, antes denso e pesado, agora parecia carregado de algo ainda mais maligno. Não era mais uma simples casa abandonada. Era um lugar cheio de presenças, de algo que não deveria estar ali, mas estava. Ele se virou para trás, esperando que algo o seguisse. Mas o que viu o fez quase perder o equilíbrio. À medida que ele olhava, as paredes da casa começaram a se esticar, como se a casa estivesse crescendo à sua volta. O piso de madeira rangeu e cedeu, como se o edifício estivesse viva. Marcos fechou os olhos por um instante, acreditando que sua mente estava começando a fraquejar. Quando os abriu novamente, o corredor estava diferente. Não era mais o mesmo. As paredes, agora cobertas por símbolos e marcas estranhas, pareciam pulsar com vida própria. A luz da lanterna tremeu, e, antes que ele pudesse reagir, a lâmpada apagou novamente, mergulhando na escuridão total. Um estalo ecoou na sala ao lado, seguido de passos suaves, quase inaudíveis, que vinham na sua direção. Ele sentiu a respiração acelerada, o peito apertado. Mas algo estava errado. O som dos passos não era humano. Era arrastado, pesado, como se quem estivesse se aproximando não tivesse pernas. Como se fosse algo que rastejava, arrastando-se sobre o chão de madeira, quebrando a quietude com sua presença viscosa e pesada. Foi então que a luz da lanterna piscou uma última vez, iluminando a figura diante de Marcos. Era um homem. Ou o que restava dele. O corpo estava disforme, como se o tempo tivesse corroído sua carne, deixando-o em um estado quase mumificado. Seus olhos estavam vazios, escuros como o breu, sem qualquer centelha de vida. A pele, enrugada e esbranquiçada, parecia coberta por uma camada de musgo, e o cheiro de podridão exalava de seu corpo. Marcos tentou se afastar, mas suas pernas estavam paralisadas. O homem, ou o que quer que fosse, começou a se arrastar em sua direção, os passos pesados ecoando pelo corredor. O som era como se o corpo estivesse sendo arrastado pelo chão, um barulho grotesco que fazia seu estômago revirar. De repente, o ar ficou mais frio, e uma força invisível pareceu puxá-lo em direção ao ser. Era como se a casa estivesse engolindo-o, como se estivesse sendo atraído para um destino desconhecido e desesperador. Ele tentou gritar, mas sua garganta estava apertada. A voz não saía. Ele sentiu a presença do ser cada vez mais próxima. Ele podia sentir a umidade do corpo putrefato contra sua pele, a respiração podre que emanava daquela figura distorcida. Marcos, com toda a sua força, tentou virar-se e correr. Mas suas pernas não respondiam. Foi quando ele olhou para o rosto do ser. O que ele viu o fez congelar no lugar. Aqueles olhos negros, fundos, estavam fixos nele. Mas o que mais o horrorizou foi o sorriso que se formou lentamente nos lábios ressecados. Um sorriso que não era de um ser humano, mas de algo que havia visto a morte e a dor por mais tempo do que qualquer ser vivo poderia suportar. E então, um sussurro veio de dentro da boca do ser, baixo e contínuo: "Você e já estava aqui. Você e sempre esteve aqui." Marcos sentiu o chão ceder sob seus pés, como se estivesse afundando na terra. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que não era mais capaz de fugir. Ele havia caído em um abismo de horror, e agora ele estava ali, com aquele ser, encarando o pior pesadelo de sua vida. Com um estalo final, a luz da lanterna apagou de vez, e tudo ao redor dele se tornou uma escuridão total. O silêncio tomou conta da casa, mas não era um silêncio comum. Era um silêncio denso, carregado de algo que ninguém queria nomear. Marcos não sabia mais onde estava. Seus olhos, agora completamente acostumados à escuridão, não conseguiam mais distinguir a realidade do que era uma alucinação. O cheiro de podre, o frio insuportável, e o som abafado de sua própria respiração eram tudo o que ele conseguia perceber. A escuridão parecia engolir seu corpo, uma pressão crescente como se a casa estivesse viva e o estivesse aprisionando. Ele tentou gritar, mas sua voz se perdeu na imensidão do vazio.
Seu corpo estava imóvel, preso por uma força invisível, enquanto os ecos daquela risada macabra ainda reverberavam em sua mente. Foi quando ele ouviu o som dos passos novamente. Lentos. Arrastados. Mas dessa vez, não vinham de um ser qualquer. Não. Aqueles passos vinham de dentro dele. Algo puxava, algo ligava aquela casa de forma incompreensível, algo que ele não podia ver, mas podia sentir profundamente. Era como se sua alma estivesse sendo arrastada para o mesmo destino daquele ser grotesco, daquele caseiro macabro que parecia dominar a casa. Com esforço, Marcos conseguiu se mover um pouco. Seus músculos estavam fracos, sua mente em um estado de confusão total. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas uma sensação de déjà vu tomou conta dele. Ele já havia vivido tudo aquilo antes. Cada passo, cada movimento, cada risada. Ele havia sido um prisioneiro dessa casa desde o início. A sensação de ser puxado aumentou. Ele tentou resistir, mas não havia mais forças. Era como se a casa estivesse exigindo seu pagamento, como se algo lá dentro o tivesse atraído desde o momento em que pisou em seu solo imundo. Ele não conseguia mais distinguir se estava sonhando ou se aquilo era real, mas a dor, o medo e o desespero eram palpáveis. Foi nesse instante que ele viu a porta. Ou pelo menos o que restava dela. Uma porta, enferrujada, cheia de marcas antigas, parecendo corroída pelo tempo. Ao longe, parecia ser o único ponto de luz, o único vislumbre de esperança em meio àquele pesadelo. Mas, ao se aproximar dela, uma sensação ainda mais profunda de pavor tomou conta de seu corpo. Ele sabia o que estava por trás da porta. Era ali que tudo terminaria. Ele colocou a mão na maçaneta, e no momento em que girou, uma onda de dor percorreu seu corpo, como se algo estivesse tentando arrancá-lo de dentro da casa. Ele gritou, mas não era mais uma voz humana. Era o grito de um ser perdido, de alguém que já havia se tornado parte daquele lugar, parte da maldição que o atormentava. E então, a porta se abriu. Mas o que Marcos viu do outro lado não era o que ele esperava. Ele estava de volta. Estava na entrada da casa novamente, exatamente onde havia começado sua jornada. O ar estava denso, o cheiro de podridão ainda impregnado em sua pele. Ele tentou dar um passo à frente, mas algo o impediu. A casa, de alguma forma, o havia engolido completamente. Ele não estava mais no mundo real. Ele estava preso, condenado a viver a mesma noite, o mesmo terror, pela eternidade. Mas a porta estava aberta. Ele viu a luz da lua brilhar através da janela quebrada, iluminando o caminho para fora. Ele avançou, mas, antes que pudesse sair, ouviu o som da risada novamente. Agora mais forte, mais viciante. Ele tentou correr, mas seus pés não se moviam. Ele estava preso no limbo, entre os mundos, entre os vivos e os mortos. Você nunca vai sair, disse uma voz sussurrante, fria como a morte. A risada se intensificou, agora acompanhada por murmúrios que pareciam ser palavras em uma língua esquecida. E então, no momento em que ele achou que estava livre, algo lhe tocou a mão. Era a mão do caseiro, fria, pálida e morta. Ela se fechou sobre sua pele, puxando de volta para o centro da casa. Ele lutou, tentou gritar, mas a casa o havia dominado completamente. O último som que ele ouviu foi a risada, ecoando em seus ouvidos, enquanto sua visão se apagava, mergulhado novamente na escuridão. A casa agora estava em silêncio. Mas não era um silêncio normal. Era o tipo de silêncio que ecoa na alma, que permeia o fundo mais escuro da mente e nunca deixa de assombrar. O vento uivava nas frestas das janelas quebradas, como se fosse a própria casa lamentando por mais uma alma perdida. Tudo parecia estar imerso em um vazio, em uma escuridão sem fim. A história de Marcos e da fazenda assombrada pelo caseiro agora estava completa, mas sua marca nunca sairia. Não para aqueles que escutaram, não para aqueles que sentiram o frio nos ossos e a pressão do terror esmagando seus corações. Eles agora sabiam que a casa nunca estava vazia. Que algo, alguém, ainda permanecia ali. Algo que não deveria estar vivo, mas que nunca deixou de existir.
A risada, os sussurros, os passos arrastados, e tudo isso ainda estava lá, ecoando nas paredes apodrecidas da casa. E sempre estaria. Porque a casa, assim como os seres que habitam nela, não conhecem fim. O terror nunca se apaga, ele apenas se esconde, esperando o momento certo para emergir novamente. Então, me pergunto, você também sentiu a presença da casa? Sentiu o peso de sua maldição? As paredes, a madeira velha, os corredores escuros, e estão eles ainda em sua mente? Lembre-se, não importa onde você vá, ou o quanto tente esquecer. Uma vez que a casa te chama, você nunca está verdadeiramente livre. Se você gostou dessa história sombria e quer ouvir mais relatos assustadores, deixe seu comentário abaixo. Você acredita que espíritos podem buscar justiça? Já teve alguma experiência sobrenatural? Se inscreva no canal para mais histórias aterrorizantes. Ative as notificações para não perder os próximos relatos. Nos vemos na próxima história, e se você tiver coragem.